A nossa meditação de hoje se encontra lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 3. O texto fala sobre o homem da mão ressequida, da mão atrofiada, da mão seca, da mão inoperante, sem vida, sem movimento. E eu gostaria de estar falando sobre, lendo o texto como nós fazemos, e gostaria de estar comentando alguma coisa interessante aqui. No versículo 1 fala assim: de novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Quando fala entrou de novo, aqui se você pegar o final do capítulo 2, você vai ver que tem aquele problema de Jesus em relação ao sábado com os fariseus. E então não é no mesmo sábado, é no sábado seguinte. Lucas fala que, o Evangelho de Lucas, os três evangelhos falam sobre, tanto Mateus, Marcos e Lucas narram essa história. E Lucas fala que era no sábado seguinte. Então Jesus novamente volta àquele lugar, ele volta àquela mesma sinagoga em Cafarnaum, e naquele dia estava um homem ali, com a mão seca, com a mão ressequida, atrofiada. E provavelmente ele frequentava aquela sinagoga, né? Tanto é que, se nós percebemos, nós vamos ver que ele era conhecido ali. Ele não podia entrar no templo, então ele estava ali na sinagoga. O versículo 2 fala que estavam observando a Jesus para ver se ele curaria no sábado, para o acusarem. Se ele fizesse isso, ele curasse o homem no sábado, eles poderiam acusar Jesus. Jesus vai falar o seguinte, no versículo 4 aí, versículo 3, disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Nós sabemos que todas as pessoas que têm algum tipo de deficiência física, a coisa que ele menos quer é que isso seja notório, que as pessoas vejam essa deficiência. Ele tem certo, como é que eu poderia dizer, ele tem certo complexo, certo problema com aquilo. Todas as pessoas que têm algum tipo de deficiência não querem que isso seja exposto. Mas é exatamente o que Jesus faz. Interessante que, se nós lemos lá, por exemplo, só um exemplo, mas tem outros, no capítulo 7 do Evangelho de Marcos, a partir do versículo 31, nós vemos que Jesus ele cura uma pessoa, um gago e mudo, um surdo e gago, ele era. E Jesus fala para ele, depois que ele é curado, para que ele não conte isso para ninguém. Está aqui no versículo, capítulo 7, a partir do versículo 31, a cura de um surdo e gago. E Jesus recomenda que ele não divulgue isso, que ele não conte isso para ninguém. Só que aqui, nós vemos que Jesus faz o contrário. O homem está lá no meio. O homem não está sendo notado por ninguém, mas ele chama o homem, Vem para o meio. No versículo 4, Jesus faz a seguinte pergunta: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Olha que interessante essa palavra de Jesus. Jesus dá duas ordens a ele. Primeiro, para que ele venha para o meio. Depois Jesus faz a seguinte pergunta: se é lícito, se é certo fazer o bem ou fazer o mal? Tirar a vida, ele fala, salvar a vida ou tirar a vida. Salvar a vida ou tirá-la. E eles usam o argumento do silêncio. Eles ficam em silêncio. Quando Jesus pergunta se é lícito fazer o bem ou fazer o mal, ele está se referindo ao homem que tinha deficiência física. Se era certo curá-lo ou não. Agora, quando ele pergunta sobre a vida, salvar a vida ou tirá-la, ele já não está mais se referindo ao homem, mas a ele em relação aos fariseus que estavam ali, porque queriam tirar a vida dele pelo fato dele estar quebrando o mandamento do sábado, fazendo algo
que segundo a cabeça deles não era lícito fazer no sábado. Mas também não era lícito fazer o mal no sábado. E deixar de fazer o bem quando se pode fazer é contribuir para o mal. Então, quando nós temos a possibilidade de fazer o bem e não fazemos, nós estamos fazendo o mal. Você vai ver lá em Tiago que ele fala que quando podemos fazer o bem e não fazemos, nós estamos pecando. Nisso nós pecamos, né? E Jesus, então, olhando ao redor, o texto diz aí no versículo 5, indignado e conduído com a dureza do seu coração. Eu acho impressionante o que a religião faz, né? A diferença da pessoa religiosa e a diferença da pessoa que foi alcançado pelo Evangelho de Jesus. Quando você é alcançado pelo Evangelho de Jesus, há uma disposição no seu coração em abençoar, em fazer o bem. Mas quando você é apenas religioso, você está preocupado com ritual, está preocupado com regra, está preocupado com isso, com aquilo. Você se submete a doutrinas humanas, não posso usar isso, não posso fazer aquilo. Mas não é isso o Evangelho. O Evangelho nos liberta disso. E aqui o texto fala que Jesus ele observou, fez uma análise ali ao redor daquelas pessoas, né? E ele ficou conduído, ele ficou indignado com uma dureza. Porque da mesma forma como aquele homem tem uma mão atrofiada, o coração desses fariseus também estava atrofiado. Eles tinham o coração atrofiado. E Jesus vai pedir para ele, fazendo uma meditação rápida hoje, se vocês observarem, vocês vão ver que a minha gata atrapalhou um pouco aqui. Ela estava aqui, ela acabou levantando, não quis mexer com ela. Mas eu quero concluir a minha meditação. Jesus pede ao homem da mão ressequida, ao homem da mão atrofiada, exatamente aquilo que ele não podia fazer. Ele pede ao homem que ele estenda a mão. Mas era exatamente isso que ele não podia fazer. Havia vida no seu corpo, né? E ele poderia fazer muitas coisas, menos com aquela mão. Não havia vida naquela mão, havia morte naquela mão. Aquela mão não era uma mão que podia fazer algo. O que nós aprendemos aqui? Que quando Jesus pede para nós fazermos algo, Ele mesmo libera poder para que venhamos a fazer aquilo que não podíamos fazer. Um exemplo, ninguém pode se salvar, ninguém pode se salvar, né? Mas quando Jesus nos chama, Ele nos salva. Aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. Aquilo que era impossível ao homem da mão atrofiada se tornou possível quando ele obedeceu. Nós percebemos que ele não fala em nenhum momento, não, essa mão eu não posso, essa mão está atrofiada, essa mão é morta, essa mão é ressequida, essa mão não tem movimento. Não. Quando Jesus fala para ele estender a mão, ele estende a mão. E à medida em que ele obedece à ordem de Jesus, à palavra de Jesus, a esse imperativo de Jesus, a sua mão é restaurada. Um outro evangelista fala que a mão ficou igual a outra, voltou à sua normalidade. Então nós vemos muitas vezes que Deus chama pessoas para fazer algo que eles não têm nenhuma condição de fazer. Mas porque foi Deus que chamou, essas pessoas são qualificadas a fazer aquilo que não poderiam fazer. Eu encerro aí no versículo 6, fala, retirando-se os fariseus, conspiraram com os herodianos. Os herodianos não eram uma seita religiosa, mas eram pessoas que tinham afinidade com Herodes. Mas veja bem que coisa interessante, quando é para algo comum, os inimigos se reúnem para tirar a vida de Jesus. Eles se reuniram, eles conspiraram logo com os herodianos, como que eles iriam fazer para matar Jesus, para tirar a vida de Jesus. Isso podia fazer. Você entende? Então quando Jesus falou aí, salvar vida ou tirá-la, ele estava se referindo porque Jesus conhecia o coração das pessoas. Jesus, aqueles homens cheios de regrinhas, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, mas no coração eles tinham um espírito de morte, eles queriam tirar a vida de Jesus. E olha que interessante, tirar a vida de Jesus porque Jesus fez o bem.
não porque Jesus fizera o mal, mas porque ele curou um homem no sábado. Que possamos ficar com essa meditação hoje e que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus.